Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a quantidade, então quanto alimento a gente vai oferecer para o bebê, tá bom? E a resposta é depende de cada criança, tá legal? Tem bebês que desde o começo da introdução alimentar, eles vão comer um monte, um pratão de comida. Tem bebês que vão comer só um pouquinho, às vezes uma colherzinha, um garfinho já é o suficiente para saciá-los, tá bom? Os bebês, na maioria, têm uma capacidade de autorregulação da saciedade. Então, eles sabem dizer pra gente quando eles já deixaram de estar com fome, tá legal? Principalmente os bebês que mamam no peito, tá? Então, a gente pode acreditar, confiar nos sinais que o bebê está dando pra gente de que ele não quer mais, tá bom? Quais são esses sinais, então? O bebê que começa a rejeitar alimento, então ele começa realmente a fechar a boquinha, a jogar para fora os alimentos, então ele realmente te mostra, dá sinais de que ele não está mais querendo aquilo, tá bom? O bebê que começa a ficar mais irritado, mais disperso, ele começa a observar outras coisas do ambiente, não está mais interessado naquele momento da alimentação, tá legal? Tem vários sinais, cada bebê vai dar o seu, e é legal que a gente vai percebendo os sinais de cada criança, então dos nossos próprios filhos, tá legal? Só reforçando, no começo, os primeiros meses, é comum que os bebês rejeitem os alimentos e que comam um pouquinho. Então, a gente não precisa ficar desesperado nesses primeiros meses para que o bebê coma uma pratada, tá? Mãe, vó, avô, todo mundo fica muito ansioso nessa hora da introdução alimentar. Então, é bom que a gente acalme um pouquinho e deixe que o bebê mesmo diga pra gente o quanto ele quer se alimentar, tá legal? Além disso, outra coisa que eu queria conversar um pouquinho é sobre a questão do doce, que é uma pergunta muito comum na introdução alimentar, tá legal? Muita gente espera a introdução alimentar, principalmente a família, a gente sabe disso, tá? Para começar a oferecer coisas mais adocicadas para a criança. Tem-se um mito, né, na sociedade que coisas doces, alimentos doces são alimentos de criança. E, na verdade, se a gente não oferece esse tipo de alimento, a criança não vai sentir falta e não vai fazer diferença para o crescimento dela. Na verdade, vai fazer muito mais mal do que vai fazer bem, tá bom? Então, em relação ao doce, a recomendação atual é que a gente segure o doce, então açúcar, inclusive bolo, tudo que vai açúcar, suco adocicado, até 2 aninhos de idade, tá bom? Então, até 2 anos sem o doce, tá? Outra pergunta bastante comum é sobre qual tipo de leite a gente vai dar a partir do momento que a gente introduziu a alimentação, tá? Para os bebês que estão amamentando, a gente mantém a amamentação, tá bom? A recomendação atual é que a gente possa manter essa amamentação até 2 aninhos de idade, pelo menos. E aí, daí para frente, vai de acordo com cada família, com cada mãe, com cada bebê, tá? Para quem não está amamentando, a gente vai manter a fórmula de segundo semestre, né? Até 1 aninho de idade, de preferência. A partir de 1 ano, a gente já começa a dar o leite de vaca mesmo, aquele leite de vaca de saquinho, né? Para as crianças. Então, não é porque a gente começou a introduzir os alimentos que a gente libera o leite de vaca, que ele é um pouquinho mais pesado e os bebês não têm ainda a capacidade de absorver todos os nutrientes e de digerir mesmo esse leite, tá bom? Então,